único que foi sacrificado com a pena de morte. Os jornais foram proibidos um tempo depois de falar sobre esse roubo. Ele estava então incitando a multidão à revolta contra o governo português. Foi uma reação muito violenta na cidade. Eles achavam que tinha havido um assassinato. E aquilo foi muito ruim. Quebrou uma unidade que existia entre a gente. Ouro Preto foi construído por homens que vieram para cá atrás do sonho de riqueza. Foi no Pico do Itacolomi que, em 1698, o bandeirante Antônio Dias de Oliveira realizou o maior desejo da coroa portuguesa, encontrar ouro no Brasil. 3 anos mais tarde, foi fundada Vila Rica, que mais tarde rebatizada Ouro Preto. Essa cidade chegou a ser uma das mais ricas do mundo. Hoje, Ouro Preto é reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade e visitada por milhares de turistas todos os anos. Vamos começar nosso percurso aqui, no coração de Ouro Preto. Esta praça foi construída em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que além de dentista, foi uma das maiores figuras da história do Brasil. Hoje vamos descobrir um mistério sobre a morte desse revolucionário. Tiradentes era um alferes, um homem da estrutura militar da época, um cargo relativamente importante. Eu acho que o Tiradentes era uma pessoa mais interessante do que muitas vezes nessas apropriações que se fizeram da pessoa dele, fantasiaram, romantizaram certas coisas nele e deixaram muitas vezes de ver a perspectiva de um homem da sua época, com suas questões, com os seus limites, inclusive. Mas um homem que conhecia as minas, que conhecia as questões e que tinha vontade de transformação. Tiradentes foi o responsável por divulgar as ideias de independência de um dos movimentos mais conhecidos da história brasileira, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi um processo que, de alguma maneira, tentou colocar em questão a dominação de Portugal sobre Minas Gerais. Um processo que se iniciou em Minas Gerais a partir do final do século XVIII e que tinha um grande alimento por força das ideias iluministas. Eles tentaram realizar um movimento de sublevação contra principalmente os impostos que uma elite da colônia, que estava aqui em Vila Rica, não conseguia pagar os seus impostos e isso já eram grandes devedores da coroa e estava se impondo mais tributação e, nesse sentido, intelectuais, ativistas, pessoas da comunidade se reuniram e propuseram um movimento. O sonho dos Inconfidentes de libertar Minas Gerais do domínio de Portugal não durou. A coroa acabou descobrindo os planos de conspiração. Para acabar com o movimento, o governo suspendeu a cobrança dos impostos sobre o ouro e mandou perseguir todos os rebeldes. Há uma parte da historiografia que fez uma confusão muito grande em torno disso, dizendo que o governador suspendeu a derrama para desmobilizar o movimento. Isso não é verdade. Provavelmente ele percebeu com muita clareza que haveria uma comoção e ele mesmo suspendeu, E com isso as cabeças começaram a rolar, Ou seja, os líderes do movimento foram sendo pegos, foram sendo presos aos poucos e remetidos todos para o Rio de Janeiro. Tiradentes foi um dos primeiros a ser preso. Tiradentes ficou 3 anos na cadeia antes de receber a pena de morte. Os outros Inconfidentes foram enviados para a África como punição pela conspiração. Ele vai assumir toda a responsabilidade pela infidelidade, que é a Inconfidência, uma infidelidade ao rei. Então ele foi o único que foi sacrificado com a pena de morte. No enforcamento de Tiradentes, no Rio de Janeiro, o corpo ficou em público e ali mesmo o corpo foi esquartejado. Partes foram colocadas no trajeto de Minas Gerais, o braço, as pernas, o tronco e a cabeça veio para Vila Rica. O
castigo que se impõe sobre o corpo do Tiradentes, ele é muito simbólico, né? E a função dele é mesmo amedrontar e aterrorizar. A ideia é dizer, olha, alguém aqui ousou descompor uma parte do reino da rainha. E ao ousar separar uma parte, nós separamos o próprio corpo dele. E essa cabeça ficou exposta aqui na Praça Tiradentes, onde hoje se ocupa a estátua, né, num poste, durante alguns dias. E, de repente, ela sumiu. Essa cabeça desapareceu. Entrou para a história esse momento do sumiço da cabeça, do roubo da cabeça. Há 200 anos, o sumiço da cabeça de Tiradentes permanece um dos maiores mistérios de Ouro Preto. Desde então, uma sucessão de histórias que seguem tradição oral, que tentam recuperar e achar esse crânio. Então, algumas tentativas de localização dessa cabeça. Havia já algumas indicações e rumores de que ali, entre dois chafarizes, teria um monumento maçônico, que é onde teria sido enterrada a cabeça roubada do Tiradentes. Eles parece que o Tarquínio estudou, tentou desvendar esses sinais maçônicos e chegou ao ponto em que seria onde estaria essa cabeça. E ele reuniu pessoas interessadas, movimentou autoridades e tudo, e procedeu a uma pequena escavação. E essa escavação parece que foi feita, ele chegou a uma caixa de pedra, onde ele supunha que ali tivesse o crânio, mas depois que eles movimentaram e abriram a caixa, ali não tinha nada. A mais intrigante das histórias sobre a cabeça de Tiradentes envolve um dos mais famosos romancistas brasileiros, o autor de Escrava Isaura, Bernardo Guimarães, que chegou até a escrever um conto sobre a Ossada Perdida. A casa que morou Bernardo Guimarães, ele próprio no conto fala que ali morava um padre e que esse padre era muito misterioso, muito solitário e que ele teria ali escondido a cabeça, um crânio, que seria o crânio do Tiradentes. O padre teria contado para uma pessoa e essa pessoa passa a repetir que essa cabeça teria sido do Tiradentes e que ela estaria enterrada ou estaria no nicho da parede, na copa, que seria a sala de jantar da casa. Um século depois de sua morte, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, Tiradentes foi escolhido como o grande herói do movimento republicano. Em 1992, o governo mineiro colocou uma cabeça de gesso em plena Praça Tiradentes, para comemorar os 200 anos da morte do revolucionário. E a cabeça, mais uma vez, desapareceu ao amanhecer. Aí eu subi para a praça, estava raiando o sol, e eu vi um poste com a cabeça lá em cima. Eu falei, o que é isso? Você não viu a festa aqui hoje? Eu falei, não. Essa cabeça de Tiradentes que puseram aí. 200 anos depois, eu falei, nossa, essa cabeça não pode amanhecer aqui na praça. Tem que roubar essa cabeça. Aí eu pensei na minha casa. Falei, não, lá em casa tem uma horta lá, um jardim grande lá. Vou enterrar lá e pronto. Na Praça Tiradentes, hoje, está o Museu da Inconfidência, para onde foram trazidos os restos mortais dos outros inconfidentes. O Panteão foi pensado, como uma homenagem aos inconfidentes. São 14 lápides mesmo, e 13 delas estão ocupadas. Nós temos a homenagem principal ao Tiradentes, que seria considerado o cabeça, e a relação do nome dos principais inconfidentes. E aí você começa a ter aqui o enterramento de cada um daqueles que foram localizados, os restos mortais da África, e trasladados para cá.